Dando continuidade ao ciclo de palestras, trazemos a palestra Emprego em Tempos de Pandemia, com a psicóloga e docente Michela Kaufmann. Nossa convidada e palestrante possui formação acadêmica na área de psicologia, pós-graduada em docência do ensino médio, técnico e superior, atua na área de educação desde 1998, psicóloga clínica desde 2002, docente no SENAC desde 2006. Olá, meu nome é Michela Kaufmann Pires Pereira, sou psicóloga de formação e docente no SENAC Bauru. Agradeço a oportunidade que a FAMESP de ter convidado para participar aqui com vocês da CIPAT 2020, falando um pouquinho hoje sobre emprego em tempos de pandemia, né? Nós temos aí várias questões. Poxa, mas eu estou trabalhando, por que eu preciso ter um currículo atualizado? Porque eu posso querer uma promoção, eu posso querer ver como que está o meu feeling para o mercado de trabalho. E para isso, então, eu estou aqui hoje para dar algumas dicas de como se fazer esse currículo, né? De como ter atualizado o meu currículo. E lembrando sempre que não é porque eu estou empregado, eu estou numa zona de conforto que eu não possa melhorar. Então esse currículo, ele tem que vir sempre atualizado. Os dados, né, os seus dados pessoais, como endereço, telefone, que hoje é um meio de comunicação, principalmente com o WhatsApp, que é um meio de comunicação que nós estamos mais usando. Então, os meus dados, principalmente de WhatsApp, eu preciso ter ele sempre com contato correto. Poxa, mudei o meu número de celular. Atualiza isso no seu currículo e tenha esse contato como a melhor forma de contato, porque ele é rápido, você vê a hora que você pode e responde a hora que você pode também. Lembrando que a atenção em não deixar a pessoa sem resposta. Talvez naquele momento não consiga responder, mas depois eu respondo. E-mail é dos meios que hoje também é o meio de comunicação de maior ênfase. Por quê? Porque se eu não conseguir ligar, tá lá registrado que eu mandei esse e-mail e a minha resposta também pode vir por esse e-mail. Quando nós trabalhamos dentro de currículo, muitas empresas pedem para que se faça o currículo da empresa. Então você entra no site da empresa e faz ali o seu currículo. Esses dados têm que ser atualizados de tempos em tempos. Ou eu fiz um curso maior, fiz um outro curso, então eu tenho que atualizar também, para que eu seja compatível com o mercado de trabalho. Dentro disso, eu trabalho, então, os meus dados pessoais sempre em alta, sempre ali contando tudo dentro do meu nome, meu endereço, meu telefone, como eu disse, e também se tem filhos, se não tem filhos, é importante que se coloque ali, tá? Em contrapartida, preciso colocar foto no meu currículo? Não preciso colocar foto? Como é isso? Coloque foto só quando pedido e uma foto profissional, da mesma forma que o e-mail também tem que ser um e-mail profissional. Não dá para ser e-mail com termos pejorativos, com brincadeiras. E normalmente o ideal é que o seu e-mail seja as iniciais do seu nome ou o seu primeiro nome e a data de nascimento, algo que não seja muito extenso, mas que seja prático também. E dependendo do sobrenome, que nem no meu caso, o meu segundo sobrenome, ele é bem complicado, então eu abrevio, para que não exista erro na hora de chegar até o remetente, certo? Então, essas são as dicas dessa primeira parte do currículo. Segunda parte que a gente vai para o currículo, objetivo. O que seria isso? Qual é a minha pretensão? Eu tenho que tomar um grande cuidado, principalmente se eu estou numa fase aberta ao mercado de trabalho, vulgo desempregado, né? Que eu quero qualquer coisa, qualquer área. Não é
por aí. Eu tenho que colocar a área que está, a vaga que é me oferecida, colocar aquela vaga, né? Então, é vaga de representante de vendas. Então, nesse objetivo, representante de vendas. Vaga administrativa, o que seria uma vaga administrativa? Ou um atendente ou secretário, muitas vezes vem com esse nome, vaga na área administrativa. Colocar essas áreas, né? E não serviços gerais, porque quando eu coloco serviços gerais à disposição da empresa, eu estou dizendo que eu estou ali para qualquer vaga, né? Seja ela qual for, seja da limpeza ao administrativo. Se independente da área, eu tenho o sonho de trabalhar naquela empresa, então eu vou colocar ali qual é a minha área que eu quero, pelo menos. Área administrativa, área de serviços gerais, se for o caso, não menos importante, pelo contrário, mas eu tenho que especificar o que eu quero. Para quê? Porque quando a pessoa pega esse currículo para ver, ela já vai analisar o seu objetivo e os seus cursos, aquilo que você tem, se é compatível ou não. Isso faz com que a gente quebre uma parte disso. De que forma? Se eu tenho ali, eu tenho vaga de representante comercial, mas eu não tenho nada na área, eu não tenho experiência e está pedindo experiência, naquele momento o seu currículo não vai para a seleção, né? Ele é excluído daquele momento e não excluído da vaga em si. Mas no primeiro momento vão pegar pessoas com experiência. Outra coisa muito importante, já falando de experiência, eu tenho experiência, então eu coloco que eu tenho experiência. Não minta, não fale uma coisa que não é verdade. Por quê? Porque na entrevista a gente acaba descobrindo, né, se é verdade ou se não é verdade. E com isso eu acabo que eu posso até mesmo não tendo experiência, mas eu quero essa vaga, eu tenho o intuito dessa vaga, colocar ali, tenho vontade de aprender, estou à disposição. Porque isso vai demonstrar o quê? A honestidade naquilo que vai ser falado. Michela, mas será? Será que vão me chamar mesmo assim? Muitas vezes é chamado. Sim, exatamente pela lealdade naquilo que está ali, o currículo ser fiel àquilo que você falou. Eu que tenho um pouco de experiência na área, e qualquer vídeo que você possa ver, muita gente mente, né? Tem inglês? Intermediário, porque pensa assim, básico é muito básico, não vou falar que eu tenho. Avançado também não, coloco intermediário. Só que quando a gente pensa, se a vaga necessita, né, de uma segunda língua, do inglês, se a vaga necessita, a pessoa que vai fazer a entrevista, ela já vai ver ali, já que é necessário o inglês, se realmente você tem, vai começar a falar inglês com você. Uma coisa é você ficar nervoso porque está numa entrevista de emprego, está sendo selecionado ou não, né? Está ali no recrutamento, e aí você fica nervoso, mas a gente sabe quando está nervoso e quando está mentindo, né? Muitas vezes aconteceu assim, eu sei, mas não vou falar com você agora, então você não sabe. Né? Então isso, e aí eu já vi em entrevistas, né, por vídeos também, a pessoa fala assim, realmente a pessoa acaba falando que não tem o inglês intermediário, só tem um básico, e aí o recrutador fala, mas eu posso confiar nas outras coisas que estão escritas aqui? Já que você mentiu, né? Não foi nenhuma questão de omissão, e realmente de mentira, já que você mentiu que o inglês seu era intermediário. São pequenas coisas que fazem a diferença na hora de uma entrevista. E também já, tanto entrevistei como passei por entrevistas, deu para falar, olha, eu não tenho, mas tenho vontade de aprender. Não tenho esse perfil, nunca trabalhei nisso, mas tenho vontade de aprender. E ser selecionada, exatamente por demonstrar a vontade em aprender, tá? Em época de pandemia, como é o que nós estamos vivendo, ou não pandemia, a tecnologia chegou para todos nós. Informática, básico, intermediário ou avançado. O intermediário, gente, não é saber mexer no YouTube, no Facebook e no Instagram.
nem no WhatsApp. Intermediário de informática é você saber o pacote, aquilo que a gente chama de pacote Office, que é o Word, que é texto, Excel, que são tabelas, né? E uma apresentação no PowerPoint. Eu preciso saber todos os recursos? Não, não preciso saber todos os recursos, mas eu preciso ter noção para poder colocar que eu tenho intermediário, tá? O básico é eu conhecer, saber que eles existem, né? Que todo computador ele chega ali com esse pacote, mas não necessariamente eu sei mexer, tá? Agora, não, eu sei mexer, eu consigo fazer um texto adequado com toda a tabulação que é necessário para uma carta, até porque com o computador a gente tem os modelos já prontos, a gente só precisa inserir o que é necessário naquela determinada função, mas eu preciso saber quais são esses recursos. Ah, muda muito. Sim, muda, mas se você sabe realmente mexer, a gente vai estranhar. É a mesma coisa que dirigir um carro. Estou acostumada a dirigir um modelo de carro. Pega um outro modelo, ou mais novo, tem algumas diferenças, mas a gente vai se adaptando. Por quê? Porque eu já tenho a noção. Então, se eu tenho a noção, então eu falo. Então, quando lá mesmo da informática, então tá, o inglês básico, intermediário ou avançado. Ou a tecnologia aí, pacote Office. É básico, é avançado ou é intermediário? Vou colocar ali também. Porque hoje é tudo que a gente precisa. Vários dos atendimentos, até por conta da pandemia, nós estamos aí com essas palestras não ao vivo, e sim gravada. Exatamente, cada um vai ver a hora que puder, numa escala, uns verão em casa, né, porque está home office, outros em um determinado momento pelos computadores daqui da instituição, né, mas eu sei mexer, eu sei clicar lá onde tem que clicar para fazer, então essa interação é necessária. E não só, como eu disse, não só agora, daqui para frente é tudo que a gente vai usar. Isso já vem sendo falado desde 2015 principalmente. Olha lá, gente, há 5 anos atrás, isso vem sendo falado do quanto a tecnologia está avançando. Haja visto numa coisa muito simples que a gente faz hoje, que é o celular. A grande maioria da população tem celular, pelo menos 90% da população tem celular. De última geração ou não, mas tem. E não só para fazer ligação, aliás, ligação hoje virou uma declaração de amor, porque a gente manda mensagem, né? A gente manda um áudio no WhatsApp, a gente manda uma mensagem escrita, mas ligar mesmo só em extrema urgência. Exatamente porque a gente pensa que a pessoa pode estar ocupada, ou eu vou ligar realmente se for urgente. Não está vendo a mensagem, então eu vou ligar. Do contrário, a gente está usando praticamente todas as ferramentas necessárias que a gente tem aí da tecnologia. Então, isso é importante a gente saber mexer. Quando eu falo do currículo ainda, passado, então, do objetivo, os cursos que eu fiz. Eu preciso colocar qual é a minha graduação. Que é isso? Qual é o meu nível de escolaridade? Eu tenho lá ensino fundamental completo, ensino médio completo, ou eu fiz uma graduação, uma pós-graduação, enfim. Mas, vamos lá, vou dar o meu exemplo. Eu tenho graduação, então eu sou formada em psicologia, então eu coloco lá, psicologia. E eu fiz pós-graduação? Fiz, então eu coloco ali, mas mais do que a pós-graduação, que se eu tenho, óbvio que eu tenho que colocar, eu tenho que colocar qual é a minha formação. Eu só tenho o ensino médio completo. Então tá, ensino médio completo. Não, eu parei na 2ª série do ensino médio ou no 3º, eu não concluí. Ensino médio incompleto. Comecei uma graduação e parei. Comecei administração de empresas. Então, administração de empresas incompleto. Não coloque que só administração sem colocar se está completo ou não. Coloque administração se for completo. Aí você coloca entre parênteses o ano que você se formou. Não precisa mais do que isso. Talvez, se quiser, qual instituição que você fez. Mas nesse momento não é necessário. Necessário é ter verdade. Menos é mais, ou seja, eu coloco o dado que eu preciso, então qual é o meu nível de escolaridade e
eu não preciso falar que eu me formei no ensino médio na escola Ernesto Monte, não preciso colocar ali. Depois, quando for para outros, se for necessário esses documentos para comprovação, aí sim, você vai levar lá a sua declaração o que você fez, tá? Tudo tem que ser com muita coerência. Nós temos que colocar no nosso currículo, quando eu digo menos é mais, colocar menos conteúdo, mas com verdade, com toda a parte de seriedade. Tudo que eu fiz realmente. Poxa, Michela, mas eu não completei. Coloque incompleto. Mas a gente sabe que teve ali uma tentativa. Experiência profissional. Michela, as minhas experiências profissionais, elas não estão na minha carteira de trabalho. Eu sempre trabalhei sem registro. Há como comprovar? Coloque ali quanto tempo você ficou naquela empresa. Talvez você não tenha declaração, porque se você já trabalhou sem a carteira assinada, uma carta de recomendação desse lugar vai ser um comprovante que você esteve lá. Mas se você tem como comprovar, mostrar o seu material, né, o seu conteúdo que você desenvolveu naquele lugar, na entrevista você consegue falar. E eu sempre vou colocar do meu último emprego para o meu primeiro emprego. Então tá, hoje, o meu último emprego, tô no Senac, desde 2006 trabalho no Senac. Então é ele que tá lá, mesmo contando desde 2006. Tá lá, é ele que tá lá. Qual que foi o meu penúltimo emprego? Meu penúltimo emprego foi no colégio, que nem tá mais em Bauru, mas no Colégio Seta. Quanto tempo eu trabalhei lá? De 1998, tô denunciando a idade, hein? Até 2012. Então tá ali quando eu trabalhei e aí eu descrevo quais foram as minhas funções. Eu comecei como estagiária, passei, depois de formada, a psicóloga do colégio, fui até depois a direção da escola, nesse tempo que eu fiquei lá. Então, cada ano, eu só coloco ali um breve histórico daquilo que eu fiz. No item de baixo, aí eu vou até meu primeiro emprego. Nossa, mas e se eu tenho muitos lugares que eu trabalhei? Aí a gente precisa fazer uma seleção, porque o currículo ele não pode passar de 2 folhas. Frente e verso, no máximo, de 2 folhas de sulfite lá A4. Não pode passar disso, porque fica muito extenso. Então, se eu tenho várias coisas que eu fiz, mas de coisas alternadas. Eu trabalhei com vendas, eu trabalhei em escola, eu trabalhei em telemarketing, várias coisas, mas espera aí, essa vaga é para quê? Essa vaga é para atendente. Então, eu vou colocar todos os lugares que eu trabalhei como atendente. O meu último lugar que eu trabalhei como atendente, para o primeiro lugar que eu trabalhei como atendente. Então, eu coloco lá. Então, eu coloco o nome da empresa que eu trabalhei e quanto tempo eu fiquei. Né? Então, lá, de 1999 a 2003. É isso que eu vou colocar. Só fiquei 6 meses ou fiquei freelance nesse local. Não tem problema. É só colocar ali que você fez e qual a função desenvolvida. Mas bem sucinto, bem resumido, tá? E o contrário também, né, gente? Tem gente que fica muito preocupada assim. Eu não tenho muita experiência profissional, meu currículo é pequenininho, preciso colocar uma letra grandona lá, uma fonte grandona para cobrir essa folha? Não, ela precisa estar adequada no papel. Porém, não precisa colocar uma letra enorme, porque aí vai demonstrar realmente que eu estou querendo encher aquele papel. Mas eu posso colocar sempre as coisas que precisam ficar em evidência num tamanho um pouco maior. E aí eu consigo distribuir harmonicamente nesse papel, tá? E aí eu coloco as minhas experiências. Não é porque eu tenho pouco ou muita experiência que é isso que vai fazer aquela vaga ser minha ou não. E sim o conteúdo que eu tenho. Porque de repente eu tenho um monte de lugar que eu trabalhei, mas é porque eu não parei em lugar nenhum. Então isso também conta negativamente. Agora, o contrário também. E sempre, gente, na época, né, seja que época for, quando a gente fala de estudar, sempre é importante. Quando a gente fala de estudar, não é entrar numa faculdade, não é só fazer um curso técnico, e sim você se aprimorar naquilo que você está fazendo. A instituição
te oferecer um treinamento, faça e coloque ele no seu currículo. Ah, Michela, mas não vou usar não. Já coloca, já vai deixando lá, porque você não sabe quando você vai precisar. Né? Nós não estamos, ainda mais nessa época, nós não estamos seguros em lugar algum. Né? Então eu costumo dizer, e faço isso, que eu gosto de enviar o meu currículo a cada um ano e meio, eu envio o meu currículo para uma vaga, não porque eu estou insatisfeito onde eu estou, mas para ver se o meu currículo ele se ele está dentro daquilo que as pessoas estão procurando. Então eu envio como uma avaliação. Ah, mas e se a pessoa te chama? Eu agradeço, se eu não tenho interesse em ir para a entrevista, eu agradeço. Ninguém precisa saber, agora estão sabendo, né? Mas ninguém precisa saber que é por isso. Mas eu envio simplesmente para ver se eu estou compatível com o mercado de trabalho ainda. Porque, infelizmente, nós brasileiros, principalmente no interior, nós ainda temos a questão de conforme a idade vai chegando, né? As pessoas vão achando que não são mais capazes, que os outros não são mais capazes, que já tem vícios, né? E que realmente a gente fica, né? Mas isso não significa que não é mais competente, pelo contrário. Também está se vendo que hoje a gente consegue numa mesma empresa trabalhar com uma pessoa idosa, né, que já pode até estar ali ou já aposentado ou próximo disso, e trabalhar com um jovem aprendiz de 16 anos na mesma unidade. Por quê? Porque tem a experiência de um e a vivacidade do outro, né? Que a gente sabe, como eu disse, a idade vai chegando, algumas coisas a gente vai ganhando e outras a gente vai perdendo, né? E isso tudo é importante. Eu me atualizar, eu buscar saber as coisas. Nossa, mas como que você dá conta? Você não é casada, não tem filho? Tenho, só que aí eu priorizo. Tem momentos da vida que a gente vai priorizar algumas coisas. Outros momentos a gente tem que priorizar a nossa vida no mercado de trabalho, né? Porque sem mercado de trabalho, sem trabalhar, fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil, tá? E é isso que a gente precisa fazer. Opa, meu currículo foi selecionado. Fiz todo esse currículo, meu currículo foi selecionado. Época de pandemia, o atendimento, a entrevista vai ser online, não preciso estar bem vestida, é só eu acordar 5 minutinhos antes e ir para frente do computador ou do celular. Engana-se quem pensa que é assim, tá? Às vezes até acontece. Mas o nosso rosto, ele demonstra se eu acabei de acordar ou não. Ele demonstra a roupa, não, eu só coloco uma jaqueta lá por cima e tô bem na fita, né? Não, eu coloco e vou para essa entrevista como se eu fosse presencial. Preciso ir com uma roupa super chique, não, eu preciso estar asseado, seja na frente do computador ou seja pessoalmente. O que é isso, asseado? Tomado banho. Se a mulher gosta de passar uma maquiagem leve, não uma maquiagem para festa, tá? Uma maquiagem leve para ter uma aparência melhor. Homem gosta da barba, seja a barba bem feita e não aquela barba desleixada, cabelo bem cortado, tanto para o homem quanto para a mulher. Tem o cabelo comprido? Um rabo de cavalo, ok. Mas que eu me apresente de forma que eu demonstre o meu interesse pelo aquele lugar, né? Como se eu realmente estivesse indo já trabalhar, se eu já estivesse dentro daquela empresa, né? Então, fui para uma entrevista, né, marcaram uma entrevista, mas eu não sabia qual era a empresa até então. Vi lá a vaga, me interessei e mandei meu currículo. É aquilo que a gente chama de currículo fechado, vaga fechada, que a gente não dá o nome da empresa. Aí recrutei, liguei para a pessoa, falei que empresa que era. Então o que eu tenho que fazer? Não conheço essa empresa. A gente está com a internet nas mãos aí, gente. É só entrar lá, procurar o nome da empresa e ver do que se trata, do que aquela empresa trabalha, com que ela trabalha. A vaga era para assistente administrativo, tá? Mas ela trabalha com o quê? Eu vou atender o quê?
Ah, é uma empresa de segurança? Ah, é uma empresa de portaria? Ah, é uma clínica na qual eu vou ser atendente? Então eu vou pesquisar um pouquinho sobre essa empresa, né? Ah, Michela, mas não achei nada. Sempre tem um Facebook que a gente pode olhar, já falo também do Facebook pessoal, né? Um Facebook que vai lá divulgar, um Instagram que tem, para eu ter uma noção do que eu vou trabalhar, né? Para na hora eu ter uma conversa, mas eu ter o que conversar, né? Lógico, quando eu estou na entrevista, eu estou ali para responder as perguntas, mas responder não significa ser monossilábico. Sim, não, talvez. E sim, eu consegui desenvolver. Quando eu falei, Facebook, por quê? Hoje as empresas, achei o currículo interessante. Primeira coisa que a grande maioria das empresas fazem, principalmente empresas grandes, é o quê? Eu vou pesquisar, antes de eu entrevistar, eu vou pesquisar essa pessoa. Tô tranquilo, o meu Facebook é fechado, né? Eu só deixo os meus amigos verem. Só que a gente não sabe se aquele amigo é amigo de alguém, que é amigo de alguém e que chega aquele recrutador e que consegue ver, porque é fechado. Então as pessoas não vão ver o meu currículo, mas lá, amigos em comum. Aí a gente vê quem que é amigo em comum. Deixa eu ver como que é essa pessoa, você conhece, tal. Tirar informações hoje, gente, é a forma mais fácil que tem, tá? Muito mais do que antigamente, né? E olha que antigamente a gente conseguia tirar lá a informação das pessoas. Tanto que a questão de currículo, ela veio muito mais em função do que indica, né? Do QI lá, do quem indica, né? Que na realidade QI não é isso. QI significa coeficiente de inteligência, né? Mas a gente usa, foi QI, ele entrou aqui por QI. Quem indicou? Ainda existe? Existe, porque às vezes é muito mais fácil eu falar, estou precisando suprir a necessidade de ter uma vaga em aberto. Você conhece alguém que trabalha com isso? Esse é um outro lado que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente indica alguém. Porque por mais que seja só indicação, eu não tenho responsabilidade por aquela pessoa. Só que se for bom, se for uma pessoa idônea, né, uma pessoa boa que trabalhe bem, ótimo, a pessoa vai ser extremamente grata a você. Agora, se é uma pessoa que chegou lá e que só deu trabalho, ela vai lembrar quem indicou. Pode não te prejudicar se a pessoa tiver maturidade para isso, né, e não te prejudicar, mas ela sempre vai lembrar, nossa, quem me indicou aquela pessoa lá, aquela curva de rio foi a Michela que me indicou, nossa, não vou pedir mais nada para ela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber separar isso, tanto para indicar, quando a gente trabalha junto, saber separar amizade de profissionalismo, tá? Porque eu posso ser amigo da pessoa, só que dentro da empresa, ali somos dois funcionários. E como o próprio nome diz, por mais que se mude esse nome, já mudou, não gosta que chama de funcionário, chama de colaborador, chama de gestor, tem vários nomes que eu poderia ficar 5 minutos aqui falando todos os nomes, sempre volta para o nome funcionário. Funcionário é o quê? É aquele que ou um empregado, é aquele que tem que estar lá, ele tem que funcionar na atividade que ele está. Ele tem que fazer o papel dele, aquele que ele falou que ele era capaz de fazer, né? Então isso é muito importante e a gente tem que tomar esse cuidado quando eu vou mostrar ou indicar alguém. Muitas vezes me perguntam assim, você conhece fulano de tal, o que você acha para vaga? Eu tenho muito cuidado em dizer, quando eu acredito no trabalho da pessoa, eu acredito no trabalho, vai lá e faz, eu indico. Mas se é meu amigo de conversar, de sair, de se encontrar no final de semana e tal, mas eu não acredito no profissionalismo dele, eu não indico. Várias vezes já chegaram me perguntar, Michela, você é amigo de fulano, por que você nunca indicou ele? Porque ele é meu amigo para churrasco. É meu amigo para fim de semana, para estar junto com a minha família e tudo mais. Agora, para trabalhar, eu não tenho a confiança de eu colocar a minha pessoa, a minha palavra em dizer. Não, é uma pessoa boa para essa função.
Se for, eu sou a primeira a falar, mesmo que não me pergunte, eu vou lá e falo, eu tenho a pessoa certa para isso. Agora, pode ser meu amigo, de frequentar a minha casa. Se eu não confio no trabalho, e eu não estou falando de honestidade, essa aí é uma outra parte, que também tem que ser avaliada. Eu estou falando de desempenho de função. Todas as empresas que passou só deu trabalho, só deixou a desejar. Eu vou indicar, nossa, mas é meu amigo, tá precisando. Primeira pessoa que tem que pensar, eu preciso do trabalho, é a pessoa, e não o amigo, e não o colega, tá? Essa é uma das coisas que quando a gente fala, por quê? Vai lá, não trabalha direito, faz tudo, né? E só reclama. Ele que tem que pensar quando ele for mandado embora, ou for mandado embora, nossa, foi mandado embora. Tinha que ter pensado antes para se manter no mercado de trabalho. Se eu não sou concursada, se eu não tenho, e ainda esse concurso que eu digo é o estatutário que a gente chama, que são poucos os concursos hoje que são assim, que eu tenho estabilidade, né? Então, se eu entrei lá, eu vou sair de lá só aposentado. Se eu não fizer nada muito, né, fora da casinha, né, vamos dizer assim, se eu não roubar, se eu não matar, tal, eu vou continuar naquele emprego, e a grande maioria hoje não é CLT, né, ou autônomo. Se eu não tiver como que eu posso dizer? Essa estabilidade mesmo, acho que esse é o nome, estabilidade. Se eu não tiver essa estabilidade, quem tem que pensar em se manter sou eu. De que forma? Sendo profissional, trabalhando com aquilo que eu fui chamada para fazer. Michela, mas eu estou num desvio de função. Converse com o seu gestor. Mas eu posso ser mandado embora. Mas tudo que é conversado, e depende da forma com que é conversado também, não tem o porquê dar errado. Agora, muitas vezes a pessoa chega já querendo mandar, né? Tá errado, tá isso, tá aquilo. Chega e conversa, diálogo, né? E muitas vezes para o outro que te colocou no desvio, né, dessa função, tá cômodo, ele tá achando que tá tudo bem. E aquele que está e não está acomodado com aquela situação, aliás, está incomodado, se ele não falar, o outro não vai ter como descobrir. Então, sempre eu digo, nós precisamos de diálogo, nós precisamos, seja em qualquer relação, seja de trabalho, seja familiar, seja em qualquer relação, o diálogo, ele é sempre o mais certo, né? É aquilo que a gente precisa fazer. E com isso, gente, nós precisamos saber dialogar e não fofocar. Estou insatisfeito, chego no meu colega e falo que estou insatisfeito, mas não cheguei no meu gestor e falei, né? Então aí daquele colega que passa para o outro, chega no ouvido, aí é o tal do telefone sem fio, chega no ouvido do gestor de uma forma totalmente distorcida, tá? E é isso que não pode acontecer. Por isso eu sempre digo, estou com alguma situação dentro do meu trabalho no qual eu não estou satisfeito, eu tenho que chegar direto no meu gestor e falar com ele. Michela, mas ele não dá liberdade. Procure essa liberdade de falar, olha, eu preciso falar. E sempre com muita educação. Pelo menos a sua parte você vai tentar. Você vai tentar fazer. É isso que a gente precisa fazer para ser produtivo no nosso emprego, né, no nosso trabalho. Para produtividade, eu preciso estar feliz com aquilo que eu faço. Então você quer dizer que você é sempre feliz naquilo que você faz? Claro que não. Tem coisa que eu não gosto, mas eu sei que são ossos do ofício que a gente chama. Eu sei que eu preciso fazer. Não é tudo que eu gosto de fazer, mas eu sei que tem uma parte de lá que eu preciso fazer para conquistar aquilo que eu gosto. Então, eu tenho que fazer. É da minha obrigação. Tá lá na minha descrição de cargo, né, o que eu tenho que fazer. E como em tudo, eu tenho pessoas, a questão do relacionamento no emprego é uma das coisas que a gente chama, né, da comunicação interpessoal, que às vezes eu não estou insatisfeito com o meu trabalho, eu estou insatisfeito com as pessoas com que eu estou trabalhando. Mas eu consigo mudar as pessoas? Para pensar só numa coisa.
Quanto daquilo que você quer mudar em você, você consegue do dia para a noite? Eu garanto que muito pouco. Mesmo que você tente, eu garanto que muito pouco. Imagina você querer mudar o outro, que talvez nem esteja ainda incomodado com aquilo que tem. Então, se cada um também olhar para si, olhar e se desenvolver, você não querer desenvolver o outro, porque ninguém desenvolve nada em ninguém. Você pode ajudar se o outro quiser, mas, como eu disse, se o outro quiser. Se ele não quiser, você pode dar de bandeja, ele vai jogar fora tudo que você fez. Então, faça por você, não é egoísmo. Chama, vamos junto, porque às vezes até é mais gostoso ir com companhia. Não quer ir? Vai você. Vai você. Depois vai falar que você teve sorte, tá? Mas na realidade você se desempenhou. A mesma coisa com qualquer função que você faça dentro do seu trabalho. Em pandemia, sem pandemia, tá? É você se desenvolvendo. Ah, olha, aquele lá teve sorte, olha, né? Ou puxou saco, é a coisa que a gente mais ouve. Nossa, ó, puxou saco, é sortudo. Ninguém sabe tudo que ele fez, tudo que aquela pessoa fez para estar onde está, né? Tem essa questão, gente, eu não estou falando que não tem, não. Tem sim. Tem gente que puxa saco, tem gente que adora ser, né, bajulado, né? Tem sim. Mas a verdade, ela sempre vai aparecer, tá? Isso tenha certeza. Talvez você não veja, não dê tempo de você ver, mas outros verão. Aquele até que te criticou. Então, se a gente ficar pensando nessas coisinhas aí que eu falei, que eu pontuei, do outro, eu não saio do lugar. Eu tenho que fazer por mim. Não é egoísmo. É pensar em você, naquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você quer para a sua vida. E o trabalho é devagar. É difícil ser do dia para a noite. Ah, Michela, aconteceu. Com quantos? Eu conheço. Michela, você não conhece ninguém que do dia para a noite explodiu? Conheço. Mas eu conheço muitos que para mim do dia para a noite explodiu, só que aí eu fui conversar, fui conhecer, ele ficou lá um tempão. Para mim foi do dia para a noite. Mas para ele sabe o tanto que ele lutou para estar onde ele está. Certo? Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Vou deixar meu contato. Quem quiser pode entrar pelo WhatsApp ou por e-mail em contato. Um abraço.